Bem-vindos ao Filhas de Brígida para nossa leitura semanal. Lembrando que os avisos de sempre, como as leituras funcionam e etc, estão lá no final do vídeo. Vai ter leitura bônus, tá? Para os 3 signos que tiverem mais visualizações. Os últimos ganhadores foram aí Câncer, Libra e Gêmeos. Fique à vontade se quiser dar uma olhadinha na leitura deles também, tá? A gente tem aí também as runas semanais, lá do Runa Sol e Lua, nosso outro canal, super vale a pena conferir também. E, inclusive, minha gente, vocês ganharam leitura bônus por lá, tá? Se você não viu, corre conferir que ela tá show de bola, tá bom? E é isso aí, já quero muito agradecer a vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos, tá bom? Vamos começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos taurinos para nossa leitura semanal? Touro, 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 touro. Interessante, touro. Aqui a gente já começa, ó, a energia de terra aqui já tá bastante forte, tá? Touro, Virgem, Capricórnio. Tá bastante forte mesmo. Aqui o que a espiritualidade já começa falando é que existe aqui uma situação envolvendo alguma questão de passado, tá? Então a gente tá falando de alguma situação do passado, alguém do passado, né, uma história do passado, como a gente também pode estar falando dos ancestrais, então uma linhagem ancestral, sabe? As raízes aqui de alguém, onde a espiritualidade fala que aqui é necessário ter respeito. Respeitar o passado, respeitar os ancestrais. Ah, ó, tá claro, gratidão, Espírito. Aqui a espiritualidade está falando que tem alguém ou algumas pessoas que estão mexendo com magia, tá? Realizando aqui rituais, realizando feitiços, mexendo aqui com terra, com ervas, com comida. É como se aqui a gente tivesse, ou é uma pessoa ou pessoas que estão, né, expandindo o leque das coisas que mexem com magia. Então de repente está aqui vendo vários assuntos, várias vertentes para mexer com a magia, ou cada pessoa tem algum tipo de especificidade, então cada pessoa é especialista em alguma coisa, né? E aqui a espiritualidade está falando que aqui tá rolando uma coisa uma chamada meio de atenção. É como se essas pessoas aqui que estão nessa situação precisassem prestar atenção no que essas pessoas estão fazendo. Porque é como se essas pessoas estivessem invocando, chamando, lidando com uma energia que não é só chamar, lidar e mexer e ponto final, porque eu quero ter sucesso, porque eu quero ter dinheiro, porque isso, porque aquilo. Não. Aqui a espiritualidade está falando. Aí, ó, nossa senhora. Tem que ter responsabilidade, porque existem regras, existem as leis do universo, existem as leis da magia, inclusive e principalmente a lei do retorno. Então aqui a espiritualidade está falando que existe uma importância muito grande de aqui quem está mexendo com essa situação respeitar a magia, agir de acordo com essas regras, respeitar que existem essas regras, não é sair fazendo não, porque aqui a gente pode estar falando de alguém que não sabe com o que está mexendo, então não sabe o que está chamando, o que é que está trazendo, o resultado que vai causar. Como também a espiritualidade já fala, existem as regras e vai haver vai haver resultado, certamente tem a causa e consequência, né? E isso daí já é líquido e certo, então vai ter algum tipo de resultado, algum tipo de consequência, o que quer que seja que está sendo feito aqui, bem como, além da consequência, vai haver algum tipo de retorno. Então, quem está nessa situação precisa ter muita atenção e muito cuidado com qual é o retorno que essa pessoa vai ter, o que é que essa pessoa está mexendo, o que é que essa pessoa está chamando, para essa pessoa prestar atenção o que é que vai ter de resposta. Essa pessoa precisa ver quem essa pessoa está chamando, o que essa pessoa está chamando, para ver qual é a resposta que essa pessoa vai ter. Eita! Nossa! Vamos ver o que mais que a espiritualidade traz para a gente entender o que é que está se passando nessa história. O que mais, por favor, Espírito?
Aqui alguém tá realmente trabalhando com magia, trabalhando com energia. E são várias pessoas, tá? Não é uma pessoa só, não. Pelo menos duas. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha 3, 4, 5, né? Aqui na figurinha a gente tinha 4 pessoas, né? Mas aqui a gente também tem 5 pontas, então pode ser que seja 4, 5, mais gente. Onde essas pessoas estão querendo ter aqui algum tipo de sucesso financeiro no trabalho, algum tipo de vantagem material, sabe? Aqui alguém pode estar querendo provocar uma separação de uma relação romântica, de uma relação familiar, de amizade. Tá querendo separar alguém do seu trabalho, por exemplo. Então pode ser tipo assim, tá querendo fazer alguém perder o cargo, o emprego, a empresa, a oportunidade, a estabilidade. Quem quer que seja que está fazendo tá lidando com essas magias, tá lidando com essa situação, é gente de fora. Então, tipo assim, não é gente do convívio, então não é gente assim que mora na mesma casa, não é o parceiro romântico, não. É alguém de fora, é alguém que mora fora. Então pode ser familiar? Pode, mas não é familiar de dentro da casa, é familiar de fora da casa, né? Se é colega de trabalho, não é aquele colega de trabalho bacana, com quem tem uma amizade sincera, que é próximo. Não, é aquele colega que fica mais distante, observa de longe, pode ser até mesmo que exista algum tipo de inimizade, sabe? Então é alguma coisa nesse sentido, é alguém de fora, não é alguém próximo, não é alguém que tem assim um contato estreito. Não estou gostando aqui do que tá vindo nessa energia, como se essa pessoa... É como se quem tá mexendo com isso daqui tá mexendo com umas magias das trevas meio pesadas mesmo, sabe? Sem limite, sem restrição, sem respeitar aqui as leis envolvidas, sabe? Ou então tá utilizando, fazendo mau uso da magia para ter vantagens indevidas, sabe? Para ter facilidades indevidas. E ó, exatamente, aqui vem a espiritualidade menor, a espiritualidade maior e a carta da justiça. Então, essa é uma coisa que vai ser cobrada. A espiritualidade está vendo, a espiritualidade está observando, está havendo algum tipo de julgamento. É como se a espiritualidade só estivesse olhando, só vendo qual é a direção que essas pessoas estão conduzindo a essa situação. Pode ser que exista aqui algum tipo de sacerdote, sacerdotisa, algum tipo de bruxo, bruxa. Então, pode ser uma pessoa que tem uma certa... tem um conhecimento de magia, tá? E tá pegando meio pesado nisso aí para poder ter aqui a vantagem, ter aqui a vitória. E ó, magia e feitiço, tá aqui confirmado. Tem uma mulher no fundo do deck aqui. Essa mulher pode ser a pessoa, ou é a pessoa que está fazendo a magia, ou é a pessoa que estão querendo atingir com essa magia. Lembrando aqui que essa questão da causa-consequência, a lei do retorno, não é só em questão de magia. Aqui a espiritualidade coloca para mim que, para quem já está nesse nível, já pegando pesado com questão de magia para poder ter sucesso numa determinada situação, é porque também está tendo outras atitudes mal intencionadas, né? Tá criando problemas, tá criando armadilhas para puxar o tapete, para querer prejudicar a pessoa, né? Então, isso também está sendo observado pelo universo. Então, a espiritualidade está falando que isso também vai ter um retorno para essa pessoa que tá, para essas pessoas que estão nessa energia. Aqui a espiritualidade diz que por mais que a coisa esteja pesada, que essas pessoas estejam aprontando esse nível de artimanhas e de artifícios, vai haver uma mudança. A espiritualidade vai baixar o martelo, vai bater o martelo dentro dessa situação e trazer aqui um divisor de águas, uma mudança, trazendo limpeza, purificação, alegria, positividade. É como se a espiritualidade estivesse vindo aqui para socorrer quem está nessa situação, sendo atingido e prejudicado por essa energia tóxica e prejudicial aqui, né? O que seria isso, por favor, espiritualidade? Exatamente, aqui a espiritualidade está dizendo o seguinte:
a espiritualidade está observando tudo o que está acontecendo. Então, como existe aqui um jogo sujo, aqui essas pessoas estão fazendo mau uso de todos os recursos que têm, inclusive mágicos, para poder ter uma vitória indevida sobre alguém, a espiritualidade não vai deixar essa pessoa que iria ser prejudicada desamparada, muito pelo contrário. A espiritualidade vai trazer o aviso, vai trazer o alerta, tá? Seja aí através da intuição, seja a própria espiritualidade se comunicando por um sonho, por uma oração, o que quer que seja, alguém aqui amando da espiritualidade, recebendo alguma mensagem, transmitindo para essa pessoa que seria prejudicada, justamente para essa pessoa ser ajudada e não ser prejudicada. Aqui a espiritualidade não vai deixar alguém ser confundido, envergonhado, ser prejudicado dentro dessa situação, que essa situação está muito injusta, está muito desequilibrada. Como essas pessoas aqui estão pegando pesado, estão jogando sujo, a espiritualidade está vendo que é um jogo que está desigual, que é uma coisa que está injusta. Então, a espiritualidade, na sua infinita misericórdia e justiça, está interferindo nessa situação para equilibrar os pratos da balança, ou seja, auxiliando a pessoa que seria prejudicada dentro dessa história, para que essa pessoa não seja prejudicada. Aqui essa pessoa vai receber algum tipo de orientação, tá? Essa pessoa vai receber algum tipo de orientação, algum tipo de mensagem para essa pessoa perceber a armadilha e não cair, para essa pessoa saber como sair, ou essa pessoa será propriamente direcionada, guiada pela espiritualidade a seguir algum tipo de caminho, um caminho diferente, tomar aqui algum tipo de atitude para se proteger, para que essa pessoa possa ter vitória. Então, essa pessoa vai ter sucesso em sair de algum problema, evitar algum problema, né, para não ser prejudicada, para poder ter vitória nisso daí, ou para poder conservar. Se de repente aqui essas pessoas estão querendo roubar algo dessa pessoa, dinheiro, o trabalho, uma oportunidade, o sucesso, a alegria, sei lá o que, essa vitória, a espiritualidade conserva essa vitória dessa pessoa e não deixa essa pessoa ser atingida, ser prejudicada. Uau, que forte! Então é por isso que a espiritualidade já está falando que essas pessoas aqui precisam tomar muito cuidado com o que essas pessoas estão chamando, porque aqui vai chegar uma hora que vai haver aqui o momento de decisão. E isso daí vai voltar. Gratidão, Espírito. Vamos ver o que mais que vem aqui, minha gente. Vamos ver o que mais. Tá rolando aí uma competição, um conflito, ó, aqui a gente tem 5 pessoas, tá? Então a gente tem várias pessoas envolvidas dentro dessa situação, tá? Aonde essas pessoas estão querendo ter o controle, o poder dentro dessa situação e ter aqui algum tipo de vitória. Essas pessoas estão extremamente aborrecidas porque aqui essas pessoas estão olhando para uma ou para mais pessoas, tá? Então essas pessoas podem estar querendo prejudicar um grupo de pessoas, né, que é de família, é de trabalho, é de amigos, o que quer que seja essas pessoas, pode ser de repente um casal, né? Essas pessoas aqui estão felizes, essas pessoas podem ter tido aqui algum tipo de sucesso, algum tipo de vitória, algum tipo de resultado positivo, tá? Ou então a vitória dessas pessoas é a união, é o amor, é o carinho que existe da parceria dessas pessoas, tá? Então alguma coisa aqui tá despertando inveja, tá despertando raiva, ciúme, e essas pessoas querem competir, quer estragar, quer ter, quer tirar, não quer deixar ser feliz, tá querendo botar pedra de tropeço, tá? E tá querendo ter aqui algum tipo de colheita com isso. Essa colheita é, como a gente falou, ou se apropriar do que quer que seja esse sucesso, essa felicidade que essa pessoa tem aqui, ou simplesmente estragar, que é o que já deixa essas pessoas aqui felizes. Uma pena isso, né? Mas é o que está acontecendo aqui. Essas pessoas, lembrando, aqui muito forte, pode realmente ser uma situação financeira, uma situação de trabalho, uma situação material, mas também não precisa obrigatoriamente ser. E aqui o que a espiritualidade me diz também é que essas pessoas podem já estar tentando isso já faz algum tempo, tá? Já fizeram aqui várias tentativas, mas a coisa não surtiu efeito. Mas ó, aqui a espiritualidade está falando, essas pessoas estão aqui sendo motivadas pelo sentimento de inveja, de raiva, de ódio, né? Energias negativas aí. Então essas pessoas botou o pé no acelerador e foi, né? Não tá nem pensando, nem parando para pensar no resultado das coisas. Só que esse carro desgovernado vai conduzir para um resultado,
que é aqui de perda, de tristeza, de aborrecimento, arrependimento. É uma energia, né, bem ruim aqui. O retorno que vai vir aqui para essas pessoas não é um retorno feliz, tá? Se essas pessoas estão descontentes da forma como elas estão, fazendo aqui, aprontando essas coisas, fica pior ainda, porque aqui essas pessoas vão ganhar mais aborrecimento, que é o karma, é o castigo, é a lei do retorno. Lembrando que a lei, se a gente está falando de lei do retorno, aquela carta, ela fala de o que quer que seja a consequência é voltar em pelo menos 3 vezes, né? Então, realmente está havendo aqui algum tipo de karma. Porque aqui a espiritualidade já fala, ó, qualquer que seja a traição, é um jogo sujo, é um jogo desleal, mas não vai colar, não vai dar certo. Além do signo de terra, ó, a gente também tem aqui forte Câncer, tá? Leão apareceu aqui. Aqui a espiritualidade está falando que são pessoas que querem ganhar a todo custo. Ó, apareceu aqui Rei de Água, energia de Câncer, Escorpião e Peixes, Rei de Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E aqui também está aparecendo o Rei de Fogo, Áries, Leão e Sagitário, tá? É curioso porque, é lógico, cada uma dessas figuras pode ser tanto homem quanto mulher, mas se são 3 reis, a figura masculina tá em destaque aqui, tá? E ali no fundo do deck do outro baralho também tinha aparecido uma figura masculina também. Aqui são pessoas que querem ganhar a qualquer custo, que não admitem algum tipo de derrota, que não admitem ser menos, não admitem brilhar menos, não admitem estar menos, né? Menos. Querem sempre mais. E aqui pode ser, como a gente falou, algum tipo de bênção, algum tipo de vitória que essas pessoas estão partilhando motivou essa inveja, motivou essa raiva, porque aqui essas pessoas consideraram que estavam menos, na escassez, na miséria, com menos dinheiro, menos brilho, menos atenção, o que quer que seja isso, tá? Então, essas pessoas imediatamente começaram a tomar essas atitudes para querer atrapalhar. Só que a espiritualidade está falando que isso daqui, aqui a espiritualidade reafirma, o que quer que seja isso não vai dar certo, tá? Aqui, algum tipo de esclarecimento, algum tipo de iluminação vai acontecer. A pessoa que seria traiçoada vai ficar sabendo desse plano de traição, vai ficar sabendo dessas armadilhas e vai conseguir se proteger, porque a espiritualidade ou alguém enviado pela espiritualidade, iluminado pela espiritualidade, vai ajudar essa pessoa a entender. Essa galera que está aqui tramando isso daqui vai ser descoberta, o que quer que essas pessoas estão fazendo vai aparecer, sabe? Então aqui a espiritualidade está me falando que vai ficar pior a emenda do que o soneto, porque essas pessoas estão colocando uma energia muito grande, um esforço muito grande para ter aqui um certo resultado, mas que não vai resultar em nada. Porque aqui o que quer que seja que essas pessoas estão esperando para que venha, essas pessoas estão trabalhando numa direção para ter um certo retorno, mas o retorno que essas pessoas vão ter não é o que essas pessoas estão esperando, tá? Vou deixar aqui essas figuras, queria esclarecer um pouquinho melhor esses reis que vieram aqui. O que é esse 4 de espadas, espiritualidade? Aí, olha o diabo aqui, energia de Capricórnio. Tem aqui também o imperador, energia de Áries. Essa é uma situação que pode estar... alguém que vem na energia do imperador é quem está conduzindo essa situação, ou seja, é a pessoa que quer porque quer, tá aqui, né, batendo nessa tecla sem desistir, sem largar isso daqui de mão. É uma pessoa que vem aqui muito enfurecida, muito carregada de uma energia muito pesada, né? Porque aqui essa pessoa quer a qualquer custo ter essa vantagem, mas essa pessoa não tá conseguindo. Então é por isso que essa pessoa tá com essa raiva, tá? Só que aqui a espiritualidade tá falando, não vai adiantar essas pessoas apelarem para magia mais pesada, para talvez aqui algum tipo de agressividade, intimidação, hostilidade, não vai adiantar. Chamar para briga, não vai adiantar, né? Porque aqui é como se essas pessoas estivessem investindo em alguma coisa que não vai dar, como a gente já falou, não vai ter o retorno que essas pessoas esperam, não vai dar a resposta que essas pessoas esperam, ou não vai ter nenhum tipo de resposta, sabe? É alguma coisa que já não adianta mais ficar
insistindo e essas pessoas ainda não perceberam isso, porque essas pessoas não querem assumir, não querem admitir. Só que aqui a espiritualidade está falando que a espiritualidade vai mostrar a verdade, ó, lembrando aqui a presença do sol, né? A espiritualidade vai mostrar a verdade. Essas pessoas não estão querendo enxergar, mas a espiritualidade vai fazer essas pessoas enxergarem. E de alguma forma, como isso daqui, essas pessoas querem ter uma vantagem indevida, não aceitam que não podem ter essa vantagem, então estão teimando numa situação, né? Tipo assim, meio que querendo sobrepor a vontade dessas pessoas acima da espiritualidade. Então a espiritualidade também vai mostrar que essas pessoas não vão ter aquilo que querem e o porquê que não vão ter aquilo que querem. Por isso que veio também essa energia do respeito aos antepassados, aos ancestrais, porque aqui é uma situação que a espiritualidade já determinou pelo destino ou lá atrás em algum acontecimento passado que ia ser assim. A gente também pode estar falando, se a gente estiver falando de uma questão judicial humana, terrena, pode ser alguém que está querendo tirar o que é de outra pessoa pela herança, né? Então alguém herdou, então é por direito de herança, mas alguém está querendo se apossar, ou alguém aqui por direito trabalhou, se esforçou, sabe, conquistou, e alguém aqui está querendo roubar o que quer que seja essa vitória dessa pessoa, dessas pessoas, tá? Então é por isso que a espiritualidade está falando, tem que respeitar o destino, ou seja, como as coisas são, a vontade da espiritualidade, a herança ancestral, o passado, o que já aconteceu. E principalmente respeitar o passado no seguinte sentido, se essas pessoas não tiveram sucesso até o presente momento, é porque a espiritualidade não quer que essas pessoas tenham sucesso. Né? Não adianta ficar pedindo na magia, se a espiritualidade já falou, não é isso, não é o desejo da espiritualidade. É como se essas pessoas, enquanto essas pessoas não tiverem o resultado que elas querem, não desiste. Mas aqui a espiritualidade está falando, não adianta querer forçar as coisas a serem de um jeito, que a espiritualidade já determinou que não é assim. Queria saber um pouquinho mais sobre esses 3 reis aqui, espiritualidade, por favor. Esses 3 reis vêm na energia das pessoas que estão justamente querendo criar esse conflito, querendo criar essa confusão, trabalhando aqui, se empenhando, né, na questão da magia, na questão de fazer tentativas de puxar o tapete, e são as pessoas que vão tomar essa iniciativa. É alguma coisa que está para acontecer em breve, tá? Porém, é uma situação que tem aqui algum tipo de comunicação, tá? Aonde aqui a espiritualidade está falando que essas pessoas querem criar uma prisão mental, uma confusão emocional, uma confusão das ideias para oprimir, pressionar alguém a tomar aqui algum tipo de atitude, a ceder, sabe? Entregar o que quer que seja isso, esse sucesso, essa vitória, essa vantagem, sabe? Só que aqui a espiritualidade está falando sobre essa verdade. É como se essa pessoa aqui tivesse já o conhecimento. Ou essa pessoa já tem o conhecimento, ou essa pessoa vai ser instruída na hora H. Então a espiritualidade está falando, não adianta. Porque seja com antecedência, ou seja, na hora H, a pessoa vai receber a iluminação da espiritualidade sobre a traição. Então a pessoa vai permanecer estável, a pessoa vai permanecer firme, sólida. A espiritualidade vai tomar as rédeas dessa situação e conduzir isso daqui. Então, gente, aqui é uma situação em que não importa o que essas pessoas estejam fazendo, não tem como essas pessoas darem a volta no universo e conseguir ter vitória aqui. A espiritualidade já determinou essa situação. E é alguma coisa que aqui alguém precisa aprender, precisa entender. Por isso que vem essa energia de karma, essa energia de lei do retorno. Porque aqui alguém precisa aprender alguma coisa. Pode ser essas pessoas aqui que estão sendo testadas a aprender a respeitar a espiritualidade, tá? Alguém aqui está sendo chamado a aprender as coisas, aprender a enxergar, aprender a entender, aprender como lidar com a situação, tá? Não sei aqui o que, mas aqui a espiritualidade já está ensinando essas pessoas.
E aqui não adianta querer passar por cima da vontade da espiritualidade, que não vai dar certo não, tá? Não sei pra quem é essa mensagem, tá, gente? Mas se a espiritualidade tá mandando, pra alguém vai servir, pra alguém vai encaixar, tá bom? Lembrando aí que sobre as energias, olha, a gente tem aqui as energias de água, de fogo, de ar, como a gente já falou. Terra também veio muito forte, onde Capricórnio e Virgem se destacaram, tá? Tem aqui também, ó, Câncer e Peixes. Câncer veio bastante forte. Leão. E é isso aí, gente. Acho que já falamos todas, tá? Pode ser que signifique alguma coisa pra alguém, tá bom? Lembrando que se essa leitura não ressoou contigo, não tem problema. Solta pro universo que é pra outra pessoa, tá bom? Essa é a leitura. Eu vou ficando por aqui. Deixo pra todos aí um grande beijo. Até mais. Alô, você que é novo aqui no canal e também você que já nos acompanha. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as notificações. Gente, eu vou deixar essa mensagem gravada explicando como as leituras aqui do canal funcionam, tá? Antes de tudo mais nada, as nossas leituras são intuitivas. Elas valem para signo solar, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. As nossas leituras também são gerais e coletivas, o que significa que ela pode ressoar com você, né? E aí ela vai encaixar diretamente com você ou com alguém que esteja na sua energia, tá? Estando, portanto, espelhada. E daí é importante você ouvir a leitura até o final, porque essa mensagem que vai fazer sentido para você, que vai ressoar, você vai encontrar ou no começo, ou no meio, ou no fim. Daí é legal você ver a leitura inteira, né? Mas também, como é geral e coletiva, é para muita gente, então pode ser que não ressoe. Caso não ressoar, simplesmente solta para o universo, que é para outra pessoa, sem problema nenhum. Também, gente, é bem legal você assistir as leituras dos outros signos fortes do seu mapa, principalmente se você sentir que não ressoou com você, tá? Vai fazer sentido, tanto caso você encontre em outro signo forte do seu mapa uma leitura que finalmente ressoe com você, mas também para complementar as informações que você já sentiu que encaixou. Então, de todas as formas, é bem legal acompanhar também. E é isso aí. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Deixo para vocês aí todos um grande beijo. Fiquem bem, se cuidem. Até o nosso próximo encontro. Blessed be. Abençoado seja.